Bora lá, capítulo número 5, né? E aí o Robert Kiyosaki, ele fala sobre 11 valores que ele vai destrinchar ali ao longo do livro, que ele vai falar sobre, e o capítulo 5 fala sobre o valor número 3 relacionado ao marketing de rede. E o que ele viu de um ponto número 3 ali, que é muito valioso dentro desse modelo de negócio. Ele fala que, o título do capítulo é Amigos que lhe dão uma força ao invés de desanimá-lo. E aí ele fala, né, ele começa a contar algumas histórias lá, onde ele trabalhava na Xerox e, por exemplo, quando ele decidiu, né, a Xerox é uma grande empresa, multinacional, uma empresa gigantesca, e ele tinha um bom salário, e ele estava ali já há algum tempo, quando ele vira para os amigos dele que trabalhavam junto com ele na Xerox e fala, olha, eu vou abrir agora a minha própria empresa e eu vou vender carteiras de nylon, né? E vou, né, distribuir esse produto ao redor do mundo. E o que os amigos dele falaram com ele foi, Robert, você é louco, né? Você é louco de ir empreender, você tem algo aqui extremamente seguro, uma bela carreira pela frente, então, né, fique por aqui, porque é loucura empreender, né? Empreender é muito arriscado e tudo mais. E aí ele, né, começa, até com essas percepções de vida que ele teve, quando, né, ele começa a estudar mais a fundo o marketing de rede, ele percebe um valor que às vezes até a gente não percebe tão claramente, né? E foi muito bom quando eu li esse capítulo, porque, como eu falei aqui, né, às vezes nós não percebemos, por estarmos tão envolvidos, das vantagens, né, dos diferenciais de alguns valores relacionados ao marketing de rede, e esse é um deles, né? Isso que a gente está fazendo aqui, esse mastermind, que é a união de várias pessoas com o mesmo propósito, isso é muito poderoso, né? O Napoleon Hill fala bastante sobre isso, foi quem basicamente difundiu o conceito do mastermind no mundo inteiro, e né, de certa forma o mastermind é isso, né? É você se unir a pessoas que vão te dar uma força ao invés de te desanimar. E aí o Robert Kiyosaki, ele, ali na década de 90, quando ele começa a estudar a fundo marketing de rede, ele fala que ele frequentou várias reuniões de negócios de marketing de relacionamento. E nessas reuniões, ele teve a oportunidade de estar ali, né, como um potencial, né, um candidato, um potencial distribuidor, e ele acabava que, inevitavelmente, conversava com outros potenciais distribuidores, outros convidados. E ele comentou sobre 3 objeções que ele escutou, né, com relação ao marketing de rede, e que eu queria destacar aqui, porque as respostas que ele deu para algumas delas, né, fez muito sentido para mim. Eu falei, poxa, que legal essa resposta, eu nunca tinha parado para pensar sobre ela, né? E às vezes também outro ponto é que às vezes a gente não percebe que a outra pessoa pode ser que ela tenha uma objeção como essa. Então, a primeira objeção que o Robert Kiyosaki comenta, que ele escutou, foi, né, de um convidado que falou com ele, cara, né, na verdade, que ele percebeu que as pessoas sentiam, né, faziam esse questionamento de que, poxa, peraí, né, mas se eu iniciar nesse negócio, o que meus amigos vão pensar? E ele, como ele trabalhou na Xerox, né, com várias outras pessoas ali, ele percebeu que, não raras vezes, aquele ambiente de trabalho que a gente passa a maior parte do nosso tempo, aquelas pessoas elas acabam né, fazendo bastante influência sobre a gente. E aí, a partir do momento, né, que aquelas pessoas são suas grandes influências no seu dia a dia, que você convive muito com elas, que acabam se tornando também amigos, quando aquelas pessoas elas começam a falar, né, que se você for para outro caminho, elas vão começar a te criticar, aquilo acaba te congelando, né, te mantendo naquele ambiente ali. Muitas pessoas têm isso. Uma experiência pessoal minha, olha só, eu fui fazer um tratamento dentário lá em Brasília, né? E aí eu conheci um dentista lá, que era muito bom e tal. Falou, cara, vai lá nele. Eu falei, beleza, vou lá. E eu fui lá. E, coincidentemente, esse cara, ele já era cadastrado na Rinode. Ele já era um distribuidor. E aí ele começou a fazer o negócio, mas rapidamente ele parou. E o tratamento, né, durou uma semana lá com ele, assim. Então, eu tive bastante tempo para conversar com ele. E em um determinado momento eu fui perguntar para ele, né? Falei, doutor, né, e aí, como é que foi, né, o teu business de marketing de rede, né? Como é que foi esse caminhar? E você está desenvolvendo, né? Como é que você está conciliando e tudo mais? E aí ele falou algo comigo que me marcou bastante.
E aí, lembrando que ele é um dentista extremamente bem-sucedido, muito bem-sucedido, né? Um dentista que, né, vou chutar por baixo assim, ele provavelmente ele ganha, pelo menos, ele faz pelo menos, né? Vou mudar esse ganha para faz, né? Ele faz pelo menos uns 50 mil reais no mês, assim, muito baixo, tá? Muito baixo, né? Então, é um cara que tem, né, um poder aquisitivo muito alto, e ele é muito bem conceituado nessa área odontológica, né? Então, ele faz congressos e tudo mais, tem curso e tal, e por uma amizade muito forte que ele tinha junto a uma pessoa que estava desenvolvendo a Rinode, ele acabou iniciando, startando o negócio dele. Só que aí, quando eu questionei ele, né? E aí, o seu negócio da Rinode? Olha a resposta que ele me deu. Ele falou, Felipe, cara, eu parei, porque eu comecei a perceber que algumas pessoas elas estavam comentando comigo, ela estava saindo um burburinho do tipo, cara, o fulano bom, não deve estar muito bom lá na clínica para ele, né? Porque ele está procurando outra fonte de renda. Então, olha a objeção que fez ele parar, né? Olha, não deve estar muito bom lá na clínica, porque ele está procurando outra fonte de renda. E não tinha nada a ver com não estar bom na clínica, né? A clínica estava indo muito bem, obrigado. Mas o fato é que ele gostou daquele ambiente ali, ele viu uma pessoa muito próxima a ele tendo muito mais resultado do que ele, e ele queria ter mais uma fonte de renda. Só que, por né, a influência do meio ali ser tão forte, fez com que ele parasse, né? Então, outros colegas de profissão, outras pessoas que começaram a né, soar essa frase para ele já começou né, ele já travou e falou, cara, eu não vou fazer isso daqui. E eu estou te falando isso porque às vezes, quando a gente aborda algumas pessoas que já têm algum resultado, né, principalmente, né, pessoas autônomas, então um advogado bem-sucedido, um médico, um dentista, enfim, outros profissionais autônomos, não raras vezes, assim, a gente não pensa sobre esse tipo de questionamento, né? A gente nem acha que isso pode ser uma objeção, porque a gente está tão dentro do modelo de negócio e com a mentalidade tão aberta para múltiplas fontes de renda, que a gente nem imagina que aquilo pode ser uma objeção para a pessoa, que aquilo pode tirar ela. Né, com certeza, se ele tivesse sido educado, se ele já tivesse, né, se essas objeções já tivessem sido trabalhadas junto com ele, quando ele ouvisse uma objeção assim, se ele já tivesse sido preparado, muito provavelmente aquilo não causaria um impacto que acabou causando para ele, né? Então, por isso que é importante a gente saber, né, que esse tipo de objeção existe, e quando você estiver, né, por exemplo, né, lidando com uma pessoa, um autônomo bem-sucedido, você pode já pensar, poxa, pode ser que essa pessoa ingresse e pode ser que ela acabe não desenvolvendo, né, com muita força, porque ela vai escutar isso. Porque é natural, né, que quando você começa um negócio novo, principalmente, né, quando você vai empreender, você vai receber algum tipo de crítica. E aquela pessoa que ela não, né, nunca lidou com uma situação como essa, ela vai achar que aquilo dali né, muito ruim e tudo mais, vai acabar supervalorizando aquilo dali, né? Não colocando aquilo como algo muito maior do que efetivamente é. Então, tá aí, né, uma reflexão que eu acredito que é válida a gente fazer. Segunda objeção, né, que o Robert Kiyosaki comentou, é que ele estava saindo de uma reunião e aí uma pessoa estava indo para o carro dele, outra pessoa estava indo para o carro também dele, e aí o cara olhou para ele e falou, cara, e aí, né? Eu achei que parece bom demais para ser verdade. Parece bom demais para ser verdade. E eu adorei a resposta que o Robert Kiyosaki deu. Adorei a resposta que ele deu. Ele fala algo mais ou menos assim, né? Cara, por que você não se dá a oportunidade de testar, de experimentar, para saber se é verdade ou não? Porque vai que seja verdade e seja exatamente aquilo que você está buscando. Cara, essa resposta, para mim, foi muito poderosa, porque é muito disso, sabe? Das pessoas, não raras vezes, estão numa apresentação de negócios, vê alguém, né, fazendo muito dinheiro com marketing de rede, e aí ela fala, cara, não, parece bom demais para ser verdade, não pode ser simples assim, não pode ser tão grande assim, esses valores são muito altos, né, não faz sentido, né? Você não precisa de investimento, risco, enfim, a ideia nem é da pessoa, né? Você nem teve que criar algo novo. Não, é muito bom para ser verdade.
E o fato é que essa objeção, ela existe e a gente precisa saber que, quando a gente sabe que esse tipo de objeção existe, eu já fiz muito isso nas minhas apresentações. No final das apresentações, eu colocava uma série de objeções, principalmente em opens, né, em apresentações abertas, que tinham muitos convidados, eu colocava já no final uma série de objeções e eu ia quebrando elas uma por uma, porque eu sabia que tão importante quanto o conteúdo que eu estava passando eram as objeções que eu ia ter que quebrar no final para que aquela pessoa ela saísse dali mais convicta e mais blindada para quando ela chegasse para conversar com outra pessoa. Então, eu lembro, no final das minhas apresentações, eu já colocava, cara, mas esse negócio não é uma pirâmide? Né? Porque esse é um questionamento muito lógico de um modelo de negócio como marketing de rede. E ao invés da pessoa ela ir lá na internet pesquisar sobre, ou ela, às vezes, nem ter pensado nisso, mas um colega chegar para ela e jogar um banho de água fria e falar, cara, nossa, mas deixa de ser trouxa, isso é uma pirâmide, né? Ela já saía dali e já entendia, ela já tinha uma resposta, ela já tinha um caminho, um direcionamento. Então, né, fica uma reflexão aí, porque essa daqui é uma objeção que vale muito a pena, às vezes, ser colocada em uma apresentação. Né? Você pode colocar lá uma exclamação, poxa, mas parece ser bom demais para ser verdade. Onde é que está a pegadinha nisso daqui? E aí você quebrar essa objeção falando, olha, como o próprio Robert Kiyosaki disse, olha, eu também me questionei nesse sentido, né? Parece ser muito bom, mas eu me dei a oportunidade de experimentar e essa pequena experiência que eu tive, que eu me propus a fazer, me trouxe até onde eu estou aqui hoje, né? E eu recomendaria você a fazer o mesmo. Então, tá aí, né? Uma objeção e uma quebra de objeção. E uma outra objeção é, você está louco em largar tudo que você fez para iniciar algo novo? Eu, né, não vou falar muito da minha família, porque tem hora que eu dou uns exemplos da minha família e fica parecendo que eu estou pegando o pé, né? Mas pessoas, né, que eu conheço, né? Pessoas que eu conheço, e você também conhece várias outras, a gente está rodeado de pessoas assim, que estudaram, por exemplo, para uma determinada área. Essas pessoas, né, então, poxa, fizeram 5 anos de faculdade de psicologia, 5 anos de faculdade de direito, né? Muitas pessoas, elas, quando passam tanto tempo, por exemplo, estudando, investindo, às vezes pagando um valor muito alto, né, para se formar, essas pessoas, elas se fecham para qualquer outra oportunidade que é aberta diante dela, porque na cabeça dela é um desperdício ela deixar de fazer, deixar de aproveitar todo aquele conhecimento que ela dedicou anos da vida dela, todo aquele investimento que ela fez durante anos da vida dela, e agora ela começar algo completamente novo. E a gente tem que saber, né, de novo, que esse tipo de objeção, ela existe, ele é real, ele acontece. Talvez para você é muito simples, né? Você, quando viu um negócio de marketing de redes, falou, cara, é para mim, é isso daqui. Por exemplo, para mim foi muito simples, para mim foi absurdamente simples. Quando eu vi, eu falei, cara, é isso aqui que eu estava procurando, bora. E eu já comecei. Eu não tive nenhum tipo de questionamento nesse sentido, porque eu já vinha, né, eu já trabalhava com vendas há bastante tempo, eu já tinha tido uma experiência dentro de um escritório de advocacia para ter certeza que aquilo não era o que eu queria. O que eu queria era entender, o que eu queria era vender. E aí, a partir do momento que apareceu a oportunidade, eu já mergulhei de cabeça, assim, desde o primeiro mês, eu mergulhei de cabeça. Só que isso não é comum para a maioria das pessoas. Muitas pessoas, elas não estão ali em busca de algo, elas não estão ali farejando algo, sabe? Buscando, pesquisando. Algumas pessoas, elas simplesmente estão tocando a vida delas e, de repente, ela recebe um convite para um negócio de marketing de relacionamento. E aí, quando ela recebe esse convite, é que ela começa a pensar, poxa, peraí, e se né, esse negócio parece ser muito legal, mas, cara, imagina eu largar tudo que eu estou fazendo para eu fazer isso daqui, né? E aí, lógico que você pode quebrar essa objeção falando que esse negócio pode ser feito em part-time, né? Você vai fazer nas suas horas extras, você vai fazer nos seus finais de semana, você vai fazer no seu ritmo, e isso, né, você vai conciliar isso durante um bom tempo. Então, essa é a ideia, tá? Que você, né? Essa é outra objeção que você tem que trabalhar, outra objeção que você tem que ter ciência e outra objeção que você tem que saber quebrar também, beleza? Então, sobre objeção é isso. E aí tem uma frase que o Robert Kiyosaki fala lá, e aí eu adaptei ela, porque eu gostei demais dela. Ele fala assim, ó, nós vamos ter que fazer uma escolha. A gente vai ter que escolher ou escutar mais as pessoas que nos encorajam ou escutar mais as pessoas que nos desanimam. A gente vai ter que fazer uma escolha.
ou escuta mais de um grupo, ou escuta mais de um outro grupo. E o fato é, aqui dentro, né, você está rodeado de pessoas, eu sou uma dessas pessoas que vai estar aqui diariamente, semanalmente, ao seu lado, te encorajando a fazer mais, a dar seu máximo, a ir para um próximo nível, sabe, a plantar mais e, consequentemente, colher mais. Né? Eu acredito verdadeiramente nisso. Eu acredito verdadeiramente que muitas pessoas elas têm um potencial gigantesco, mas elas estão colocando esse potencial numa ferramenta errada. E na ferramenta certa, ela poderia ter muito mais resultados. E aí ela está ali, né, trabalhando. E, por exemplo, eu trabalhei bastante ali, né, com vendas e eu não tive resultado nenhum. Né? E quando eu comecei no marketing de rede, eu comecei a colocar um pouco daquele trabalho que eu já tinha de experiência, eu vi o resultado crescendo mês após mês. Né? Isso foi uma das coisas, inclusive, que mais me chocaram. Né? Eu tenho um print que eu publiquei uma vez, lá no início, lá, você voltar no meu Facebook em 2013, você vai encontrar. Né? Com 6 meses de negócio, a minha renda dentro do negócio ela foi crescendo mês após mês. Ela começou com R$600, mas ela foi crescendo, 600, 800, né, 1.200. Não eram valores tão altos, mas eram valores que consistentemente eles estavam crescendo. E aquilo me chamou bastante atenção. Eu falei, cara, eu estou vendo uma perspectiva nisso daqui muito maior do que eu estou vendo, por exemplo, no escritório de advocacia. Então, isso daqui, para mim, faz mais sentido colocar energia nele. E foi assim que eu decidi, né, colocar bastante energia. E fato é que a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam nos contaminando negativamente, porque ela não consegue enxergar muito bem o que é uma oportunidade do marketing de rede. Né? A gente vai falar mais sobre isso mais à frente, porque o Robert Kiyosaki, né, ele fala bastante sobre, cara, a dificuldade que existe das pessoas enxergarem uma oportunidade. E a forma como ele fala me chamou bastante atenção também, sabe? Fez bastante sentido para mim. Outro ponto que ele fala, né? Pare de desperdiçar seu tempo ao lado de pessoas sem muita ambição e que não estão indo a lugar algum. Então, olha só, pare de desperdiçar seu tempo ao lado de pessoas sem muita ambição e que não estão indo a lugar algum. E eu aprendi, né, ao longo dessa jornada que tem amigos, né? A gente sempre vai ter aqueles amigos de infância, né, que são os amigos que você vai encontrar e parece que, né, mesmo 10 anos sem se falar, vocês vão ter uma intimidade que às vezes você não tem com uma pessoa, com um amigo, né, que você conheceu recentemente, tudo mais. Você vai ter alguns amigos que você simplesmente, né, vai ser em alguma área ali de sua vida, né? Então, no esporte que você pratica, no seu trabalho, enfim, na igreja. E você vai ter um grupo de amigos que são aquele grupo de amigos que eles estão com um foco. E se você está aqui, né, junto comigo, é porque você também está nesse foco, que é progredir financeiramente, que é progredir profissionalmente. E você tem que se cercar desse grupo de amigos, porque é raro você encontrar esse grupo lá fora. Né? Aliás, não é que é raro, é caro você encontrar. É raro e caro, né? Então, para você participar, né, de um mastermind, para você estar ali num grupo de pessoas que estão pensando o tempo inteiro em como fazer mais, em como fazer melhor, pessoas que estão ali o tempo inteiro falando sobre prosperidade, sobre mentalidade, sobre enriquecimento. Cara, esse grupo você vai precisar pagar uma nota para entrar nele. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que às vezes não é tão claro para você, mas eu participei de um curso recentemente para empresários e tudo mais, e aí, né, para gestores de negócios, e aí, no final, ele fez um pitch lá para participar do mastermind dele, né? E esse mastermind dele custava R$160 mil por ano. Você tinha 4 encontros com um grupo de empresários. Então, você ficava ali, né, num grupo de WhatsApp com todos os empresários e, presencialmente, você tinha 4 encontros anuais. R$160 mil para participar. Lipe, nossa, que absurdo! Pois é, tem masterminds no Brasil que são muito mais caros que isso, inclusive, e tem masterminds que cobram valores como esses, tem dezenas de pessoas lá pagando e tal. Então, né, existem diversos assim. Então, às vezes, a gente não dá tanto valor para esse mastermind que a gente forma, mas o fato é,
você está rodeado de pessoas de muita ambição, que sabem para onde estão indo, isso é muito valioso. Outra frase que o Robert Kiyosaki fala é que, infelizmente, quando as pessoas querem uma mudança em suas vidas, ao invés de mudarem de quadrante, elas apenas mudam de emprego. E só que as pessoas não sabem que a real mudança, ela só vem quando ela efetivamente muda de quadrante, não é de emprego. Então, tem muita gente que está descontente com o salário que tem, está descontente com o estilo de vida que tem, e ela fala, não, eu não aguento mais isso, né? Eu não sou valorizado pelo meu chefe, eu não sou valorizado aqui na empresa, poxa, né? Ou às vezes ele é um autônomo, né? E aí ele começa a reclamar do mercado de trabalho, né? Poxa, né? Formando um monte de profissionais aí, um pessoal desqualificado, cobrando barato, tirando meus clientes, roubando meus clientes de mim, né? A pessoa é sempre culpa do mercado, é sempre culpa dos outros, do governo, do tempo, nunca é culpa dela. Só que o que essas pessoas elas não percebem que o problema, às vezes, não está na profissão dela, não está no negócio, ou na profissão, ou no emprego. O problema é o lado do quadrante que elas resolveram construir a vida delas, que elas resolveram construir suas principais fontes de renda. Esse é o grande problema. O grande problema é que a maioria das pessoas, independente da quantidade de renda que elas geram, elas acabam gerando renda em tempo parcial e sendo gastadores em tempo integral, né? Então, ela está ali o tempo inteiro trabalhando, ela está ali o tempo inteiro pagando, né, a conta, então a conta de energia da casa dela está lá, né, comendo o dia inteiro, né, você dorme, mas sempre vai ter alguma coisa ligada ali, mesmo que seja no stand-by, consumindo sua energia, consumindo seu dinheiro, só que você só trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, você não trabalha 24 horas por dia. E essa balança, ela sempre vai estar desequilibrada, né, porque você não está construindo fontes de renda que te geram renda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, daí, né, a ideia de você enxergar o marketing de rede como essa opção de mudança de quadrante, onde você vai ter a oportunidade de começar um negócio altamente escalável, com baixíssimo investimento, em que você vai poder gerar renda de forma, de forma constante, né? Porque você sempre vão ter pessoas que, além de você, vão estar colocando energia no teu negócio, né? E o mais louco é que, quando você escala esse negócio para o mundo inteiro, você vai ter pessoas que, aqui no Brasil é um fuso horário, e lá no Japão um fuso horário com 12 horas de diferença. Então, você está dormindo aqui no Brasil, tem gente lá no Japão acordando e começando uma rotina completamente nova. E isso é mágico. Isso, as grandes empresas do marketing de rede, elas conseguem proporcionar para os seus distribuidores. E é um ponto, né, a se pensar. Legal? Então, tá aí uma outra reflexão que eu tirei do livro. E aí o Robert Kiyosaki, ele fala sobre o quadrante, né? O Robert Kiyosaki, ele ficou extremamente conhecido exatamente por esse quadrante. E eu acredito que todo mundo aqui já viu o quadrante, já escutou falar sobre o quadrante, mas eu vou frisar aqui alguns pontos que o Robert Kiyosaki colocou no livro. Então, basicamente, né, o quadrante, ele tem, né, o lado esquerdo aqui e o lado direito. O lado esquerdo dos empregados e autônomos, onde estão 80% das pessoas. Só que essas pessoas, elas não sabem que só 20% do dinheiro está desse lado esquerdo. E do lado direito, onde estão os donos de grandes negócios, negócios com mais de 500 funcionários, tá? E aí, lembrando, negócios com mais de 500 funcionários. Então, um empresário que ele tem 10 colaboradores, isso não é um grande negócio ainda, né? Porque, muito provavelmente, a empresa, ele é o cérebro mais inteligente da empresa. E enquanto você é o cérebro mais inteligente da empresa, você ainda não tem um negócio, né? Um negócio real, vamos colocar assim, tá? Você ainda não tem um negócio real, legal? E tem os investidores. Então, empregados e autônomos estão, um lado, trocando horas por dinheiro, um que gosta mais de segurança, outro que gosta mais de independência, um que está atrás de benefícios, né, de férias remuneradas, de feriados, de benefícios como, né, ter um plano de saúde, tal, alguma coisa assim, e outro que, cara, eu não quero nada, eu só quero fazer as coisas do meu jeito, eu não quero que ninguém fale o que eu tenho que fazer, eu vou fazer do meu jeito e eu vou trabalhar, né, 10 horas por dia, se for necessário, mas eu vou fazer as coisas do meu jeito
e eu vou ganhar pela minha hora trabalhada. E tem um outro grupo de pessoas que são os donos de grandes negócios, investidores, que a mentalidade deles é completamente diferente. O dono de grande negócio, a mentalidade dele é, cara, não me interessa o quão inteligente eu sou. O conhecimento ele está disperso pela sociedade. E sempre vão ter pessoas que elas sabem mais do que eu sobre uma determinada área. E o meu papel é encontrar essas pessoas e trazer para o meu time, para que elas trabalhem junto comigo e construam um negócio junto comigo. Então, um dono de grande negócio, a mentalidade dele é completamente diferente. Ele não está... O foco dele não é em ele ser o cara. O foco dele é em ele ser bom em encontrar pessoas que são melhores do que ele. Olha só o foco. O foco dele é ele ser bom em encontrar pessoas que são melhores do que ele. Esse é o foco de uma pessoa que tem uma mentalidade de dono de grande negócio. Ele gosta desse trabalho em equipe. E o investidor, ele já tem uma ideia de, cara, eu preciso fazer o dinheiro trabalhar para mim, ao invés de eu ficar fazendo, ao invés de eu ficar trabalhando para o dinheiro. Então, eu quero colocar o dinheiro para trabalhar para mim, porque ele é um trabalhador disciplinado, né? Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? O dinheiro, quando você coloca ele para render, ele é um trabalhador assíduo. E o mais louco é que somente 20% das pessoas elas estão desse lado do quadrante, só que desse lado do quadrante está 80% do dinheiro. Então, eu sei que às vezes, né, isso parece injusto para algumas pessoas, né? Por que algumas pessoas são tão ricas, né, e outras não conseguem prosperar? Mas o fato é que, né, se você quer resolver um problema financeiro, você não resolve dando dinheiro na mão das pessoas. Você resolve gerando, né, dando educação. Porque o problema de geração de mais dinheiro na sua vida, na minha vida, né, na vida de qualquer pessoa, né? Por que eu não gero hoje R$1 milhão por mês? Porque eu não sei como gerar, eu não tenho esse conhecimento. Eu tenho amigos que eles têm esse conhecimento, eles sabem como fazer isso. Hoje eu não sei como gerar R$1 milhão por mês. É a mesma coisa para você. Às vezes você ainda não sabe como gerar R$10 mil por mês. Eu aprendi a gerar R$10 mil por mês já há algum tempo. É tanto que eu gero em alguns negócios esse valor, alguns negócios que eu tenho. E é fato que, a partir do momento que você aprende a fazer aquilo dali, aquele conhecimento ninguém te tira mais. Então, o problema não é o quanto você está ganhando agora, o problema não é porque o mundo é injusto, o problema é que você ainda não aprendeu as habilidades que você deveria aprender. Eu não aprendi as habilidades que eu deveria aprender para ter o resultado que eu gostaria de ter. E assim é a vida. E assim é a vida. Então, tem pessoas que prosperam muito, absurdamente, mas essas pessoas, elas têm uma mentalidade, uma forma de pensar negócios, uma forma de pensar a vida, uma forma de pensar construção de riqueza, uma forma de tomar riscos, né? Quem não teve oportunidade de escutar um pouco da história do Elon Musk, que hoje é o homem mais rico do mundo, cara, tira um tempo, digita lá no YouTube, tem diversos vídeos que eu já assisti sobre a história dele, e se não me falha a memória, eu assisti no YouTube, se não foi em alguma série aí, né, desses streamings, como o Netflix e tal. Mas, cara, tem uma história né, dele na SpaceX, do lançamento bem sucedido lá, do foguete, que é incrível, incrível ver a audácia dele naquele projeto. Né? Se você não... Só resumindo a história, né, dando um spoiler, como a galera fala, né? Mas, cara, o Elon Musk ele ganhou muito dinheiro criando ferramentas de pagamento pela internet, como o PagSeguro, lá no início dos anos 2000, e ele ficou multimilionário. E a partir daquele momento ele começou a criar vários outros negócios, investir em vários outros negócios, e em um determinado momento surgiu a SpaceX, que tinha uma ambição gigantesca, né? Olha a ambição da SpaceX. A gente quer colonizar Marte. Essa é a missão deles, tá? Colonizar Marte. Só que antes de colonizar Marte, a gente precisa se tornar uma empresa financeiramente viável. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa desenvolver alguma tecnologia onde a gente consiga contratos espaciais com o governo americano. Então, o que a NASA, que é uma agência americana, faz, que a gente poderia fazer melhor do que ela para que a gente fosse contratado? Então, imagine se a gente conseguisse lançar um foguete e trazer esse foguete de volta. Porque é muito caro construir um foguete, é muito caro lançar um foguete, e quando você não consegue trazer esse foguete de volta intacto, você perde milhões e milhões e milhões de dólares. Então, vamos nos propor a fazer isso? E aí ele começou a fazer, né, esse teste de um foguete que conseguiria ir
e voltar. Só que nesse processo de construir esse foguete e levá-lo ao espaço e trazê-lo de volta, ele explodiu uns 3 foguetes. E cada foguete custava milhões e milhões de dólares. E chega um determinado momento que aquilo começa a queimar todo o caixa da vida dele. Todo o dinheiro que ele tinha conquistado na vida dele em todos os outros negócios. E, né, em um momento lá, o cara pergunta, poxa, e aí, né, qual que é o próximo passo? Ele falou, cara, eu só tenho dinheiro para mais um lançamento. E esse lançamento tem que funcionar. Eu só tenho dinheiro para mais um lançamento. Então, né, a reflexão que eu quero tirar disso daqui, dessa história que eu estou contando para vocês, é que mesmo, né, ele estando ali no final da grana dele, ele poderia falar, cara, deu, o que deu, deu. Agora eu vou ficar com uma grana aqui para mim. Né? A gente tentou lançar 3 vezes, não deu certo. Vou pegar esse dinheiro, vou guardar, porque vai que dá errado. E não, ele foi lá e fez mais um lançamento. E aquele lançamento foi o lançamento que deu tudo certo. E eles conseguiram um contrato com o governo americano e hoje é uma empresa que saudável e tudo mais, que gera, né, milhões de faturamento. Então, eu estou te contando essa história porque, de novo, ele não é o homem mais rico do mundo à toa. Felipe, mas você acha que não tem um fator de sorte? É lógico que tem sorte. Né? Ninguém constrói um grande negócio sem o fator sorte. Mas o fato é que o fator sorte foi só uma pimentinha de todas as habilidades, de todas as decisões que essa pessoa foi tomando ao longo do tempo. Foi, com certeza, um ponto que exponencializou o resultado, mas não foi aquilo que fez a diferença para aquela pessoa chegar em algum lugar, né? Algum lugar que a maioria das pessoas não chegam. Legal? Então, né, tá aí né, uma visão para vocês, uma reflexão que eu tirei, né, dessa explicação do quadrante aqui, tá bom? E aí, uma mudança de quadrante exige uma mudança de mentalidade e de amigos, não apenas uma mudança de negócio. Eu falei sobre isso, né? E aí ele coloca uma observação lá, que eu fiz questão de colocar aqui, que é assim, ó, e aí o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que como uma mudança de quadrante, ela é uma mudança de mentalidade, antes de ser simplesmente uma mudança de negócio, a gente tem que entender que a mudança de mentalidade, ela leva tempo. E quantas vezes eu não vi pessoas iniciando no marketing de rede e elas começavam lá, né, no nosso negócio e elas rapidamente paravam. E por que essas pessoas paravam? Elas paravam porque elas ainda, apesar de terem mudado de negócio, né, e ido para um negócio de outro quadrante, diferente daquele quadrante que ela estava, ela ainda não tinha mudado a mentalidade, ela não tinha mudado, como o Robert Kiyosaki coloca, seus valores essenciais, né? Sua visão de mundo, sua visão de negócio, sua visão de como se gera renda, né? Como é o fluxo de caixa do dinheiro. Ela ainda não tinha entendido isso. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos e que me fez refletir bastante, é assim, né? Infelizmente, muitas pessoas entram no marketing de rede e saem sem antes ter uma oportunidade de participar de um bom treinamento. Porque se ela tivesse a oportunidade de participar de um bom treinamento, muito provavelmente aquilo seria suficiente para manter ela mais um tempo no negócio. E esse tempo, um pouquinho a mais no negócio, faria com que ela talvez tivesse uma experiência ali mais positiva com o negócio e, principalmente, talvez fosse a oportunidade dela participar de mais um outro treinamento. E esse outro treinamento ia fazer com que ela ficasse mais um tempo no negócio, se desenvolvesse mais um pouco, e é assim que funciona. Né? Tem uma foto, tem uma frase que fala assim, né? Nunca saia da foto. E o que essa frase quer dizer? O que essa frase quer dizer é, cara, sempre permaneça no negócio o tempo necessário, porque se você permanecer o tempo necessário, se você tiver nas fotos, uma hora você vai estar, né, nas fotos principais, vamos colocar assim, né? Você vai estar no seu lugar de direito, no seu lugar de merecimento. E esse processo, né, você só chega lá quando você tem a oportunidade de percorrer essa jornada, né? Quando você tem essa oportunidade de dar tempo ao tempo, de experienciar o negócio como um todo. Se você está aqui, por exemplo, e nunca foi em uma convenção de um negócio de marketing de rede, nunca foi numa convenção da Rinode, cara, você ainda não começou seu negócio. A real é essa, sabe? Você ainda não começou seu negócio. Porque é só depois que você vai em uma convenção é que você entende o que é um negócio de marketing de rede. De verdade, essa é a minha percepção. Né? Antes de você
se você ainda não participou, você ainda não entendeu o que é um negócio de marketing de rede. Porque é na convenção, ou nas convenções, onde você encontra, né, milhares de pessoas que fazem aquele trabalho que você faz, e ali é onde você vai ouvir grandes depoimentos, grandes histórias, onde você vai se conectar com pessoas que têm o mesmo nível de ambição que você. Então, né, fica essa reflexão aí também. Legal? Outra frase que o Robert Kiyosaki coloca aqui, né? Apenas porque você é bem-sucedido em um quadrante, não significa que será bem-sucedido em outro. Eu gostei, eu quis colocar essa frase aqui, porque ele dá exatamente o exemplo, né, de pessoas que são bem-sucedidas dentro de um quadrante D, por exemplo, mas que elas não são bem-sucedidas dentro do quadrante I, porque são quadrantes diferentes, né, e mentalidades diferentes. E aí ele fala que, até para ele, levou-se anos até, por exemplo, ele ter uma mentalidade, apesar de já estar empreendendo há bastante tempo, se não me falha a memória, ele falou que levou 15 anos para ele olhar para ele e falar, cara, eu sou um empreendedor. Independente dos momentos ruins, é isso que eu sou, né? É isso que eu vou fazer da minha vida. Então, muito provavelmente, ao longo desses 15 anos, o que ele quis dizer tiveram momentos ali em que ele se questionou se não seria melhor ele estar fazendo outra coisa. Será que não seria melhor se eu tivesse ficado lá na Xerox? Né? Será que não seria melhor se eu não tivesse tentado um concurso público? E, durante algum tempo, ele fez esse tipo de questionamento. Só que teve um momento, uma virada de chave, ele falou, não, cara, eu nasci para isso. É isso que eu faço muito bem. Isso é o que eu quero fazer. E isso levou-se anos. Então, às vezes, né, a gente está nessa jornada também, e isso leva algum tempo, né, até a gente falar, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para mim. Legal? Então, né, e aqui também outra reflexão, né? Não é porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de recrutar pessoas muito bem-sucedidas como autônomos, pessoas muito bem-sucedidas como empregados, né? Pessoas que eram concursados públicos e tal, ganhavam bons salários. Só que essas pessoas, elas não conseguiram construir um grande negócio de marketing de rede. E por que essas pessoas não conseguiram construir esse grande negócio de marketing de rede? Porque entenda que a mentalidade dela, apesar dela ter, né, iniciado o negócio em um outro quadrante, a mentalidade dela ainda não tinha mudado. Então, só para um exemplo, né? Um autônomo, qual que é a mentalidade de um autônomo? Deixa que eu faço. Eu faço melhor do que todo mundo. Essa é a mentalidade de um autônomo, né? Tanto que ele não quer trabalhar para ninguém, ele quer fazer ele mesmo, do jeito dele. Então, ele quer fazer as coisas do jeito que ele acredita que é certo. E quantas vezes eu não tive a oportunidade de recrutar pessoas para um negócio em que essas pessoas, elas, né, iniciavam o negócio e elas não queriam escutar quem já estava há mais tempo, elas queriam fazer do jeito delas. Elas queriam fazer, elas queriam fazer por todo mundo também, né? Elas não queriam fazer só a parte dela, queria fazer a parte dela e a parte de todas as pessoas do time dela. E ela não percebia que aquilo estragava as pessoas, né? Você não deixar com que as pessoas façam, isso também estraga as pessoas, né? Então, não adianta, né, eu saber mostrar um plano muito bem. Várias pessoas do meu time têm que saber mostrar um plano muito bem. Não adianta eu vender muito bem. Várias pessoas do meu time têm que vender muito bem, porque eu não vou conseguir fazer por todas as pessoas. Essa não é a lógica do negócio. A lógica do negócio é exatamente o contrário. É você fazer o que é você encontrar pessoas melhores do que você. Legal? Então, né, fica aí uma reflexão. Legal? Bom, outra frase aqui que eu coloquei. Deixa eu colocar aqui vou colocar o Cláudio no meu co-host. Vamos lá, Cláudio Alves. Vou colocar aqui como co-host. Foi. Beleza. Bom, e aí o Robert Kiyosaki ele fala sobre ele fala a seguinte frase lá, né? Como pouquíssimas pessoas convivem com pessoas dos quadrantes D e I, quando elas veem um negócio de marketing de rede, elas não conseguem enxergar o real tamanho da oportunidade que está sendo oferecida a elas. E isso, né, fez bastante sentido para mim, porque né, ele colocou ali, somente 20% das pessoas estão nesse lado do quadrante. E, às vezes, dependendo do seu nível financeiro e socioeconômico, ou até, né, de idade, por exemplo, né,
você não tem muito acesso nem a esses 20%. Para você não é nem 2 a cada 10, para você é 2 a cada 50, né? É muito mais difícil acessar essas pessoas. E como você não tem a oportunidade de conviver e ver como essas pessoas pensam negócios e ver o estilo de vida dessas pessoas, quando você vê uma oportunidade de marketing de rede, você nem consegue entender o tamanho da oportunidade que está por trás. Então, né, tá aí uma reflexão que fez bastante sentido para mim também. E aí ele fala, né, sobre um plano de 5 anos. Né? Daí, o que ele fala? Ele fala assim, olha, se eu pudesse dar um conselho, eu aconselharia uma pessoa nova a sempre pensar em um prazo de 5 anos quando ela inicia no marketing de rede. Porque um prazo de 5 anos, um plano de 5 anos, é um tempo suficiente para que as coisas efetivamente aconteçam. Né? Menos do que isso, né, você pode acabar se frustrando. E aí ele fala sobre... e aí, voltando aqui, antes de só começar esse raciocínio, eu falei do quadrante, e ele fala algo no livro que é muito, muito, muito poderoso, que é assim, né? Ele fala que ele recebeu diversos depoimentos de pessoas falando que elas mostram o quadrante antes de mostrar a oportunidade de negócios. E eu também sempre fiz isso, né? Sempre, sempre, sempre fiz isso. E eu não sei se você que está aqui, você faz isso. E se você ainda não faz, é muito importante que você consiga explicar todo esse quadrante que eu expliquei da forma como foi explicado aqui, né? Ou até dá para aprimorar muita coisa, né? Mas sim, explicar essa lógica do que é, né? As pessoas que estão do lado esquerdo, o que elas estão buscando e por que elas têm uma limitação e por que as pessoas que estão do lado direito elas conseguem prosperar muito mais, por que elas conseguem, né? Elas conseguem impactar muito mais pessoas, escalar as horas trabalhadas, elas conseguem fazer com que o dinheiro trabalhe para elas ou pessoas tão boas quanto elas trabalhem em conjunto com elas. Então, essa lógica do quadrante, ela tem que entrar na cabeça da pessoa antes de você conseguir, antes de entrar a oportunidade de negócios. Porque não adianta, se a pessoa não entender a lógica do modelo de negócios, o que por si só já é extremamente difícil da pessoa entender, né? Porque, como a gente colocou aqui, as pessoas elas vêm do quadrante E e do quadrante A. Né? Elas são empregadas ou elas são autônomas. Então, elas nem conseguem entender a lógica da renda residual, por exemplo. Quantas pessoas hoje recebem R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$1.500 por mês de renda residual, e elas nem têm uma dimensão do quanto isso é valioso, por exemplo, né? Do quanto isso é extremamente valioso dentro quando a gente fala de renda residual, né? E isso é meio enfim, isso não faz muito sentido para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas que querem, que têm uma ambição de enriquecer, elas estão ali colocando energia, mas muitas vezes na ferramenta errada. Eu tenho um amigo, né, que é uma pessoa muito, muito, muito boa. Um ótimo profissional e tal, inteligente, habilidoso. E aí, né, ele começou a prosperar bem recentemente. E uma coisa que... E ele é mais velho que eu, né? 5 anos mais velho do que eu, 6 anos mais velho do que eu. E uma coisa que a gente estava conversando e caiu a ficha assim é que, cara, por que ele começou a prosperar tão depois do que eu, né? Porque ele foi educado e para sair da condição que ele iniciou a vida dele era através dos estudos, era através do trabalho duro, e ele foi para aquele caminho ali, que era o caminho que todo mundo, né, preconiza ali. Então, ele foi, estudou bastante, fez 2 faculdades, né, trabalhou em grandes empresas, se dedicou e tal, mas ele, né, teve a oportunidade de, poxa, ganhar uma grana, né, viajar o mundo, conhecer alguns lugares, viver um estilo de vida, mas ele ainda estava ali na corrida dos ratos, né? Ele estava ali na gaiolinha do rato, né? Até ele conhecer, até a gente se conhecer e ele começar a observar mais o meu estilo de vida e ele falar, cara, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu preciso parar, não interessa quanto é que eu ganho como autônomo. Eu posso estar ganhando, ele chegou a ganhar como autônomo R$25.000 por mês. Cara, eu posso estar ganhando R$25.000 por mês, mas isso nunca vai me proporcionar, eu nunca vou conseguir chegar a 50, eu nunca vou conseguir chegar a 100, né? Eu estou ganhando muito bem, mas eu nunca vou conseguir quadruplicar isso daqui, e eu nunca vou conseguir ter um
uma renda que não dependa necessariamente só do meu esforço. Então, né, essa reflexão ela tem que chegar antes da oportunidade de negócios, tá? Então, é muito, muito, muito importante você entender isso daqui, beleza? E aí, bora lá, 3 razões para pensar em um plano de 5 anos. E aí o Robert Kiyosaki fala sobre esse plano de 5 anos, ele fala sobre, primeira razão, levam-se anos para você desenvolver líderes e construir uma grande empresa. E, gente, é assim em todos os setores, no mercado tradicional e no marketing de rede, né? Se você começa uma empresa, até você encontrar os colaboradores certos para as posições certas, e na real tem empresas que estão há 20 anos, elas ainda estão procurando, né, pessoas para o negócio dela, estão ali abrindo processo seletivo o tempo inteiro em busca de novos talentos, em busca de pessoas ainda melhores do que o time que elas têm ali. Isso leva-se muito tempo para a pessoa pegar cultura, para a pessoa desenvolver habilidades, para a pessoa criar liga, para a pessoa pegar crença, né? E no marketing de rede isso não vai ser diferente, né? Você não é ilusão. Eu estava conversando com um amigo meu que é líder de marketing de rede também, tem um grande negócio, um resultado inclusive maior do que o meu, e ele estava falando isso, né? Ele falou, Felipe, sabe uma coisa que eu percebi ao longo desses últimos anos? Né? E ele falou assim, cara, o que eu percebi é que o marketing de rede, e olha que louco, né? Ele trabalha em outra empresa, tá? Ele não trabalha na Rinode. Ele falou assim, ó, e uma coisa que eu percebi é que o marketing de rede, ele é um negócio que ele cresce naturalmente, cara. A grande questão é que ele tem uma alavancagem brutal quando tem migração de redes. Por isso que a gente acha que o marketing de rede ele é um negócio que cresce exponencialmente, né, no sentido de né, pô, num mês faturar X e no outro mês faturar 3X, a gente acha que isso é real, mas, cara, isso é fruto de migrações. Isso não é natural nem do modelo de negócio. E olha que louco, um cara com um resultado maior que o meu, trabalha em outra empresa, e ele chegou na conclusão que eu também, né, tenho a mesma percepção, né, o marketing de rede. Tem muita gente que está ali atrás, né, e acreditando. Cara, eu tenho que estar atrás da próxima grande onda, né, eu preciso estar atrás ali da minha empresa do momento, que está vivendo um momento. Só que essa empresa só está vivendo um momento porque está havendo migrações. A Rinode ela também é fruto disso, né? As empresas, no geral, elas acabam sofrendo migrações. A Rinode foi a que mais sofreu migração, né? Até porque foi o grande resultado no Brasil nessa última década, né? Então, a gente precisa né, pensar sobre o tempo necessário para construir uma grande empresa e desenvolver líderes. Inclusive, né, a reflexão que eu cheguei no final lá com ele, e ele estava falando sobre isso, ele falando, cara, agora a parte ruim, a parte boa das migrações é que se acelera muito o crescimento. A parte ruim é que que entram pessoas em uma velocidade e que elas, como não têm o tempo suficiente para amadurecer dentro do negócio, elas também saem muito rápido, né? Então, isso, né, me chamou a atenção de um bate-papo que eu tive com um líder amigo meu, acho que é agora, sexta-feira, quinta-feira. Então, é isso, galera. Razão número 2. Quanto mais velho a gente fica, mais difícil é desaprender algumas coisas que a gente passou anos aprendendo. Então, você precisa dar tempo ao tempo, porque vai ser difícil você, né, desaprender muita coisa que você aprendeu ao longo da sua vida. Né? Você aprendeu que pessoas bem-sucedidas, elas estão sempre atarefadas, ocupadas, elas trabalham, né, elas que fazem tudo, elas são sempre as pessoas mais inteligentes, elas têm todas as respostas. Cara, isso não é uma verdade. Né? As pessoas bem-sucedidas, elas estão o tempo inteiro buscando pessoas melhores do que elas não têm todas as respostas, mas elas sabem fazer as perguntas corretas. Então, isso é o que a gente precisa entender, né? São alguns desaprendizados que a gente tem que passar. E uma terceira razão para você pensar no longo prazo, né, em pelo menos 5 anos dentro de um negócio de marketing de rede, é que todas as lagartas elas construíram um casulo antes de se tornarem borboletas. E o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é que todas as lagartas elas precisaram passar por um processo, né? Olha essa palavra, processo, para que ela efetivamente, né, tivesse a oportunidade de viver o milagre, né? De viver esse milagre da transformação. Então, o processo ele vem antes da recompensa, ele vem antes do resultado final. E esse processo, por exemplo, o Robert Kiyosaki, ele fala, né, que
e aí ele comenta de uma experiência de vida dele, né, de quando ele se alistou para o exército, para ele ser piloto, ele passou durante um período ali como um piloto civil, né, aprendendo simplesmente a voar, mas quando ele ia ser mandado para a guerra, ele antes passou por um período onde simulava a guerra o tempo inteiro. E aquele período foi extremamente importante para ele. Era um período onde, né, tinham voos extremamente perigosos e tudo mais, mas aquilo dali foi o que efetivamente preparou ele para a guerra. Porque sem aquilo dali, ele ia ser, como ele mesmo coloca, ele ia ser um alvo fácil de ser abatido, porque ele ainda não tinha vivido um processo extenuante de aprendizado, de melhoria, para que ele conseguisse, né, performar bem no ambiente que ele precisava performar. Então, né, lembre-se dessa frase, né, antes de todo o resultado final, antes de todo o milagre, né, vem o processo, tá bom? Quanto mais erros cometer e aprender com eles, mais competente eu vou estar em 5 anos. E se eu não cometer erro algum, eu só vou estar 5 anos mais velho. Então, o Robert Kiyosaki bate bastante na tecla de que as pessoas bem-sucedidas, elas entendem que o erro, ele é necessário. O erro é necessário. E você só consegue adquirir novas competências, novas habilidades a partir do erro. E se você não errar, muito provavelmente, você só vai ficar mais velho, você não vai ficar mais competente. Então, né, fica aí uma lição para a gente também. No capítulo número 6, o Robert Kiyosaki fala sobre o valor número 4, né, que para ele é o valor de uma rede. Né? E ele, na verdade, ele começa o capítulo fazendo uma pergunta, né? Qual que é o valor de uma rede? E eu achei super interessante nessa explicação dele, nunca tinha escutado isso em lugar nenhum. Então, ele começa a explicar o valor de uma rede contando uma história pessoal dele, né, sobre a história que ele viveu peraí, deixa eu ver se está a minha tela, eu cliquei aqui, deixa eu ver se acho que foi normal. Então, ele começa a explicar sobre o valor de uma rede, explicando sobre a lei de Metcalfe. Acredito que é assim que fala, né? Então, quem foi esse tal de Metcalfe? Ele foi o cara que criou a Ethernet. O que é a Ethernet, né? Não é a internet, é a Ethernet. A Ethernet é a rede, é uma rede utilizada, é a intranet, né? Para quem, eu acho que é um termo mais conhecido assim, né? Para quem é da área de TI aí, talvez eu estou até falando besteira, né? Que intranet é uma coisa, talvez a internet é outra, mas na minha cabeça cara, é aquela intranet que liga as máquinas da empresa, né? Então, a gente tem a internet que nos conecta com as máquinas do mundo inteiro e a internet nos conecta com as máquinas da sua empresa ali através de cabos e tudo mais. Então, esse cara, ele foi responsável por criar um mecanismo de rede, né? Ele foi responsável por isso. E por isso foi atribuída a ele essa lei de Metcalfe. E na lei de Metcalfe diz que o valor econômico de uma rede é igual ao seu número de usuários fugiu o nome aqui. É o número de usuários, não é vezes 2. Coloca aí, é exponencializado a 2. Como é que fala aqui? Fugiu a terminologia. Ao quadrado. Então, é o seu número... Oi? É 2 ao quadrado, né? É, isso aí. 2 ao quadrado, exato. Então, é 2 ao quadrado. Então, é o seu número de usuários ao quadrado, né? E aí, o que ele quer dizer com isso? Aí ele leva a gente para uma reflexão, né? E ele fala de uma experiência pessoal que ele teve, porque ele começou na Xerox vendendo máquinas de fax, né? Então, ele teve um período ali que ele foi responsável por expandir uma tecnologia nova dentro da Xerox, que eram as máquinas de fax. E ele fala que ele chegava para oferecer as máquinas de fax e que as pessoas perguntavam, poxa, mas por que eu vou instalar essa máquina aqui se não tem outra pessoa do lado de lá para eu enviar o documento, né? Ou para que eu vou estar aqui se não tem ninguém para me enviar um documento? E aí ele fala que as máquinas de fax, elas demoraram um tempo até elas começarem a ganhar valor, porque elas só ganhavam valor a partir do momento que tivessem outros usuários. E ele percebeu isso na prática. E ele fazendo, né, trazendo para uma realidade mais cotidiana, ele fala, poxa, imagine se existisse só um telefone. Qual que seria o valor dele? Seria, né, zero, porque o que você faz com o telefone? Nada. Agora, e a partir do momento que você tivesse um telefone e outra pessoa, por exemplo, né, uma pessoa que você ama aí, que você precisa comunicar com ela e está distante de você, tivesse um outro telefone. Poxa,
agora o valor dessa rede ela seria elevada ao quadrado, né? Ela teria muito mais valor, ela teria ela teria um valor exponencial se comparado ao valor inicial. E é aí que ele fala, né, que o valor da rede ele é um valor exponencial e não necessariamente um valor numérico, né? Que a rede ela cresce em uma velocidade exponencial, não numa velocidade numérica, né? Então, 2 vezes 2, né, que se multiplica constantemente, e não 2 mais 2 mais 2 mais 2. Tá? Então, essa é a ideia da lei de Metcalfe, é a ideia de que uma rede ela tem um valor exponencial à medida que ela começa a crescer. E a gente vê isso dentro do nosso próprio negócio de marketing de relacionamento. Né? Quando você começa, né, sua rede não tem muito valor, mas a partir do momento que você começa a construir sua organização, à medida que ela cresce, ela começa a ganhar cada vez mais valor. Né? Então, é muito incrível, né? Eu lembro até hoje, assim, quando começaram a entrar as primeiras pessoas na minha organização, que eu não sabia nem quem é que tinha recrutado elas, né? Então, eu não sabia nem, né? Poxa, peraí, né? Subiram alguns pontos aqui, né? Foi movimentado alguns produtos, e eu não sabia da onde que tinha vindo necessariamente aquela movimentação, quem tinha apresentado aquele plano, e isso né, é o valor de uma rede. Isso é algo muito incrível, né? Porque você não está ali, né, fazendo necessariamente, não é você que está trazendo aquele resultado. Legal? Então, tá aí a primeira lição. E aí ele fala que sobre um bom exemplo de rede é o modelo de franchise, né? Então ele fala, poxa, a rede ela ganhou um poder gigantesco com o modelo do franchise. E ele dá um exemplo muito bom, né? Ele fala, cara, é muito difícil você, por melhor que seja o seu hambúrguer, competir com o McDonald's se o McDonald's, né, foi instalado ao lado da sua hamburgueria. Isso é muito legal, né? Porque a rede ela tem muito mais do que o valor só daquele estabelecimento ali, né? Se fosse qualquer outra marca, né, de fast food, talvez ela não teria né, tanto valor. Mas a partir do momento que se trata da maior rede de fast food do mundo, aí as coisas já começam a mudar. Porque agora, o que se instala ali do seu lado não é simplesmente mais uma hamburgueria, é a hamburgueria. Né? Então, ele fala sobre isso, né? Sobre esse poder de rede do franchise, e ele fala que o franchise nada mais é do que uma rede de estabelecimentos comerciais, e que o marketing de rede nada mais é do que também uma rede, só que de pessoas. Né? E ele, inclusive, chama de franquia pessoal. Né? Então, ele dá esse exemplo lá. E aí ele fala algo que me chamou muita atenção, que é assim, né? As pessoas elas não conseguem ver o crescimento de um negócio de marketing de rede porque ele funciona discretamente em residências. E aí ele bate bastante nessa tecla, né? Tem até outra frase que eu coloquei aqui, e isso é uma das maiores verdades que eu já vi, porque né, hoje, se você, por exemplo, já aconteceu isso comigo, não sei se aconteceu com você, mas tem pessoas que viram para mim e falam, cara, e a Rinode, né? O que virou a Rinode? Eu falo, cara, tá tudo bem, passa bem, né? Fatura mais de R$1 bilhão por ano. É sério? Não, não é possível. Não, sério? Fatura tudo isso ainda? Fala, velho, ainda ganho muito dinheiro com a Rinode. É mesmo, cara do céu, mas é sério que você ganha dinheiro com a Rinode? Eu falo, eu ainda ganho um dinheirinho aí, um trocado, né? E a galera não acredita nisso, por quê? Porque as pessoas, elas viam a Rinode naquele momento que a Rinode fazia uns eventos gigantescos. Hoje, onde o negócio não tem eventos tão grandes, ou às vezes, né, em alguns lugares nem tem evento, a pessoa nem consegue perceber que existe faturamento sendo gerado ali na cidade dela, no bairro dela, porque ela não vê aquilo, né, acontecer. Aquilo acontece de forma extremamente discreta na casa das pessoas. Isso, né, é algo muito, muito poderoso do marketing de rede. E a gente tem que se colocar no lugar do nosso prospecto. Acho que, assim, para mim, uma das coisas mais legais desse livro é que ele está, pelo menos para mim, me dando a oportunidade de refletir bastante sobre eu me colocar no lugar do meu prospecto, né, da pessoa com quem eu quero apresentar a minha oportunidade de negócio. De entender que ela não tem esse nível de informação, ela não entende como é que o negócio cresce, o porquê que o negócio cresce e quais são as vantagens do modelo de negócio.
E a partir do momento que a gente pega um livro aqui, a gente vai destrinchando, né, 11 vantagens diferentes do modelo de negócio, isso é muito poderoso e a gente tem que conseguir transmitir isso para as pessoas, né? Então, quando uma pessoa, né, você vai apresentar a sua oportunidade para ela e ela, né, fala, poxa, mas né, e a Rinode e tal, falo, cara, né, vai tudo bem, né? Porque esse é um questionamento que pode existir. Não, passa bem, né? Muito obrigado, né? Fatura mais de 1 bi. Legal? Então, tá aí. E aí ele fala que o marketing de rede foi a ferramenta que disponibilizou para a gente, pessoas comuns, o poder dessa lei de Metcalfe, que é o poder de uma rede. E aí ele fala, né, que o negócio de marketing de rede ele está explodindo no mundo inteiro e tudo que nós temos que fazer, e você que às vezes, né, ainda não está envolvido, eu acredito que todos aqui estão, é abrir sua mente e olhar e ver. E aí ele fala algo muito, muito legal, que é, cara, eu estou te convidando a abrir sua mente e ver, não de abrir seus olhos e ver, porque você tem muito poucas coisas para ver com os olhos. E aí ele fala, né, porque você não vai conseguir passar numa rua e ver um estabelecimento comercial e tudo mais. A Rinode, né, diferente de outros negócios de marketing de rede, a gente tem as franquias, né? Então, isso, de alguma forma, traz uma credibilidade maior para o modelo de negócio. Mas, no geral, as empresas de marketing de rede, elas não têm essa franquia, né? Então, por exemplo, a Herbalife no Brasil, ela fatura milhões de reais todos os anos e ela não tem nenhum ponto comercial, né? A Mary Kay é a mesma coisa. Então, isso é meio atípico, né, dentro do modelo de negócio, esse modelo de franquias que a Rinode tem, tá? E, né, você não vai ver, né, esses arcos dourados e sereias verdes, né? Ele está falando do McDonald's e do Starbucks, né, acenando para você nas ruas. Mas é um negócio que ele cresce, né, que ele está explodindo, que ele está crescendo ano após ano no mundo inteiro, né? Tem um gráfico que eu mostro em algumas apresentações que eu faço, que é um gráfico mostrando o faturamento do modelo de multinível, né, de vendas diretas, na verdade, perdão, o faturamento do modelo de vendas diretas perto do faturamento da NFL, perto do faturamento do mercado da indústria do cinema, né? E aí tem algumas comparações para ter a proporção do que é o negócio do marketing de rede no mundo como um todo. Então, é isso, né? Abrir sua mente para o modelo de negócios, né? Por isso que é difícil, às vezes, a gente mostrar o que é um negócio para as pessoas se ela não estiver disposta a ler livros, a escutar áudios sobre o negócio. Porque, na prática, é difícil ela conseguir materializar o tamanho do negócio. As pessoas elas conseguem materializar, e aí volta no que eu falei lá no início, elas conseguem materializar realmente quando elas vão para uma convenção. E aí, quando elas encontram lá 5, 10, 15 mil pessoas, né, que estão no negócio, aí sim elas olham e falam, poxa, peraí, né, tem algo acontecendo aqui. Agora eu consigo ver esses bilhões de faturamento que o Felipe está mostrando. Porque agora, se me falar que a Rinode fatura bilhão, cara, eu não estou vendo isso aqui, eu não estou vendo esse tanto de gente falar sobre o negócio. Só que quando você vai para um evento, e aí você começa a enxergar o tamanho do business, né, a dimensão do que é o negócio.